Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 12 de outubro, um dia especial de comemoração e celebração pelo Brasil todo. Estamos nos lembrando das nossas crianças. E por falar em crianças, João, querido João, hoje nós temos um café especial para as crianças aqui na igreja, né? Opa, já pintamos a quadra, já está tudo arrumado para as crianças brincarem, ficarem à vontade. Hoje nós vamos celebrar, como diz a pastora Marlene, nós vamos honrar as nossas crianças. Sim, verdade, verdade. É um café da manhã temático voltado para a comemoração desse dia. E você é nosso convidado, né? Traga seu filho, seu netinho, seu sobrinho, porque hoje a gente está voltando esse encontro, o café da manhã que seria no próximo domingo, estamos fazendo hoje para honrar as crianças da nossa comunidade, a fim de que elas se sintam pertencentes, né? Se sintam inseridas na importância que a igreja dá ao ministério infantil. Saúdo também a Lloyd Nogueira, que essa manhã está conosco, além do pastor João. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, bom dia. Bom dia às crianças, né, do nosso Brasil. E como o bispo acabou de dizer, a importância, né, das crianças se sentirem pertencentes a uma casa, a uma escola, né, como se diz, a um conjunto, a alguma coisa que elas se sintam importantes naquele lugar, né? Sim. Pertencente. Eu fui uma criança que por muito tempo eu não me senti pertencente à casa onde eu morava, né? Eu fui ter que cavar esse amor, esse vínculo. Então, eu acho que muitas crianças também, nesse momento, estão também, né, cavando um amor, cavando uma identidade, procurando olhar no olho daquele que cria, procurando se afastar do abandono, né? Eu fui essa criança, e quando eu encontrei essa paternidade, quando eu encontrei a minha identidade, eu procurei amar aquelas pessoas que ali foram também me cedendo e abrindo o coração para o amor, para me dar amor. E ali eu encontrei limites, importância, pertencimento, missão também. A minha missão eu encontrei ali naquela casa daquelas pessoas que me acolheram, né, e me criaram. Eu estava domingo me lembrando, pastor João, de ouvir meu avô cantar Vem Cear. Hoje um mestre chama Vem Cear. E eu era bem pequenininho e entendi que pertencer àquela mesa era o meu lugar, né? Ali era meu lugar, eu pertencia a ela e ela pertencia a mim. Eu costumo dizer que uma criança que tem liberdade de transitar pelo púlpito da igreja, ela não tem medo do altar, é uma criança que cria conexão com o altar, cria conexão com a sua comunidade, com sua congregação, né? Encontra uma linguagem, né? Uma identidade. Esse lugar é meu, né? É meu. Encontra comunicação, liberdade, amor, conexão. Meu Deus, é muita coisa que uma criança vai encontrando quando ela encontra o seu lugar. Sim, sim. Né? Aquilo que Salomão diz ainda quando for velho, né? Não se perde, não perde o rumo, o foco daquilo que aprendeu. Né? O próprio Jesus, bispo? Eu tenho músicas que com tipo 7, 8 anos de idade, elas entraram dentro de mim, porque eu ouvia o culto doméstico que meu avô fazia, e aquelas músicas estão dentro da minha... sábado passado, o pastor João e a pastora Marlene nos convidaram para almoçar com eles, estava rolando umas músicas antigas, né, João? E aquelas músicas me lembraram a minha infância, né? Eu estava ali sofejando algumas delas, porque estavam dentro de mim, né? Aquilo que a gente coloca dentro das crianças, fica lá dentro, na base fundante da vida delas, né? Onde que essas crianças estão sendo fundadas? De que maneira, né? Qual é o material que a gente está usando para fundar a estrutura da vida dessas crianças, né? Porque aquilo que está lá no fundo, aquilo que está lá no alicerce da formação, é que quando for velho não se afasta, não se desvia. Não se... Sim, tem uma base fundante. Se eu fosse começar o programa hoje dedicado às crianças, eu cantaria aquela música. E é o meu bom Jesus, lembra?
e a todos conduz. Olhai as crianças do nosso Brasil. Foram longe, hein? Foram longe, mas eu lembro. Com saudosa memória, eu lembro. Gente, hoje a gente está com a delícia de um texto, né? Da segunda carta de Paulo a Timóteo, essa carta pessoal, essa carta de um pai para um filho, né? De um mestre para seu aluno. E ela tem tanta riqueza, tanta coisa boa, né? A gente terminou semana passada no capítulo 2, bem no versículo 18, falando daqueles caras que estavam ali na igreja, faziam parte da igreja, mas que na hora H traíram a confiança, não sustentaram a pureza e a simplicidade da fé. E Paulo dá nome a eles, né? Talvez esses homens, eu estava pensando, viajando e pensando nesses homens, talvez eles descobriram ou entenderam da sua forma de entender e não entenderam o que as Escrituras dizem. Ou seja, os seus pensamentos foram muito mais além, eles começaram a descobrir coisas, a elocubrar em cima disso, e chegaram a dizer que a ressurreição já havia acontecido, né? Que não havia mais a ressurreição. Sim, sim. Os que Paulo realmente chama. É muito comum essas elucubrações, vão caminhando, daqui a pouco começam. Não foi diferente com Gideão, lembra? O que Gideão fez? Gideão era da tribo de Benjamim. Gideão não era levita. De repente, Gideão vence os midianitas e volta e é aclamado por Israel como um rei. A nação de Israel, as 12 tribos o convidam para ser um rei. E ele disse que não queria reinar sobre eles. Todavia, pediu todo o ouro que foi realmente amealhado, que foi trazido dos inimigos, né? O despojo dos inimigos, e manda fazer uma estola sacerdotal e se veste com ela. Entendeu a elucubração de alguém que não era da tribo do levita? Ou seja, é muito natural no ser humano passar por esses momentos locubrantes que terminam. Foi o caso de Emineu e Fileto aqui. Eles começaram a ouvir, e aí foram entrando, daqui a pouco começaram a inventar coisas. E aí Paulo diz, hora de separar esses caras que eles não servem. Sim, João, a teologia, ela faculta muito algumas viagens pelo mundo da heresia, porque descontextualizadamente, né, se faz muita viagem. A gente tem visto, a gente tem discutido, né, João, nos bastidores, quanta loucura que a gente tem ouvido por aí afora. Se falar só desse ano, a gente está passando por um monte de loucura, de reflexões infundadas. Então, uma teologia mofada, nascida morta, né? Nasce morta, mas ela sustenta o interesse pessoal ou o interesse institucional. Então, se faz uma grande farofa com isso, né? Eu já vi pessoas fazendo afirmação do óbvio, mas colocando tanto penduricário, né, tanto enfeite no óbvio, como se o óbvio fosse uma grande revelação. Né? Porque isso valoriza a profissão. Isso faz a pessoa se sentir notável. Esses caras aqui que negam, né, que dizem que a ressurreição já aconteceu, eles estão mais perto ali dos saduceus do que a gente imagina, né? Talvez buscando notoriedade. Então, exatamente. Por criar uma filosofia. Sim. E que muitos creram nele, né? João, eu comecei a pastorear, eu era menino ainda, né? E eu ficava pensando, cara, eu preciso encontrar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Não era assim, eu não queria edificar a igreja, eu queria pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Para que exatamente? Para que ele foi quem pregou essa mensagem, buscando, né? A notoriedade. Buscando notoriedade, era só um menino buscando atenção. Assim, a exemplo de mim mesmo, né, desse fracasso do menino querendo apreciação, quantas vezes eu constato, né, eu sou testemunha auricular, pelo menos,
de pessoas que querem trazer uma novidade teológica, como se tivessem descoberto o caminho. Cara, clica no Instagram aí, toda hora tem alguém encontrando uma novidade bíblica, né? Querendo sustentar uma bandeira do espírito novidadeiro. Isso não é legal, isso é falta de amadurecimento. Isso vai produzindo um efeito sobre a igreja que pode trazer um enorme prejuízo. É colcha de retalho, sem nenhuma trama consistente. É colcha de retalho para cobrir a nudez da igreja. Então, isso para mim é como é que se diz? É um fracasso teológico, mas muitos entram pelo caminho do fracasso teológico, como Emineu e Fileto aqui, rapaziada, que entravam por esse fracasso teológico, né? É que a gente falou de notoriedade, a gente falou isso no domingo passado, em off aqui, que a vaidade, o orgulho, a busca de notoriedade, de fama, ou de dar permanência, de dar estabilidade a essa fama, às vezes tem levado à destruição de muita coisa, de muita gente. Lembra o que a tribo de Benjamim fez? Quando não foi convocada para trazer Davi de volta? Verdade. Ela se julgava a tribo mais guerreira, mais preparada, quem sabia tirar pedra de funda. Num fio de cabelo. Num fio de cabelo a distância de 500 metros. Eram canhotos, ou seja, era a tribo que tinha os guerreiros. E, de repente, as outras tribos não convocaram. Não convocaram a artilharia, né, João? Exatamente. Não é que não houvesse uma convocação. As tribos que foram buscar Davi não foram convocadas, foram espontaneamente. Sim. E eles se deram tanta importância, se importantizaram tanto, que eles esperaram ser convocados. Como não foram convocados, eles criaram uma guerra. Levantaram uma guerra com os seus irmãos. Geraram uma guerra. Ou seja, elucubraram em cima de um desejo de ser visto, de ser notado. E isso levou quase à dizimação da tribo deles. Lembra do episódio de Shibolete? Sim. Tu é da tribo de... Não. Pronuncia. Ou seja, quase a tribo inteira foi dizimada. Foi preciso depois criar umas artimanhas para poder encontrar mulheres para casar com eles. Ou seja, aquilo que nós fazemos pretensiosamente, porque não há interesse, ou quando não há interesse no outro, quando não há interesse na edificação da igreja, quando não há interesse no acolhimento dos santos, o único interesse é fazer uma mensagem bonita, agradável, importante. É possível que você esteja dizimando tribos. Sim, verdade, João. Verdade. É uma loucura. A vaidade, essa presunção, esse desejo de aparecer, essa falta de afirmação que se deve ter em casa e que não se tem, essa falta de reconhecimento que não se tem em casa, vai se buscar do lado de fora a um custo altíssimo. Olha as consequências. Olha as consequências. Eu tenho entendido que qualquer menino rebelde foi falta de acolhimento, de celebração em casa. Sim. A gente já falou várias vezes daquela carta, uma música chamada Carta de Marginal, de um menino que foi encontrado no lixo por conta de uma gravidez indesejada, tornou-se o pior marginal da região. Ou seja, aquilo é a busca de chamar atenção por conta de não ter sido celebrado. E não é só com criança, com adultos. A tribo de Benjamim era uma tribo adulta. Mas, na verdade, gerou um pandemônio para a nação toda por conta de se sentir importantizada ou querer se importantizar de tal forma que, sentindo superior, levou a triste cena que a gente lê no livro de 2 Samuel e Reis, por aí. Gera crianças, adultos autossuficientes, né, Bispo? Muitas vezes, deixa que eu faço, não preciso de ninguém, deixa comigo. Faltou, de um lado, reconhecer, né, autoridades, né, sobre eles, e na vida adulta ele vai se tornar esse adulto que diz, eu faço, deixa comigo, eu não preciso de ninguém. Sim, né? sim. O desejo de ser reconhecido, o desejo de ser visto, de ser notado, de ser importantizado.
Por isso que, lembrando, não é? Nós estamos comemorando o Dia das Crianças, lembrando que a importância que o cuidador, não é? A cuidadora, tem na vida da criança é gerar nela autoconfiança, amor próprio, autorrespeito, toda essa coisa da estruturação da saúde mental, da saúde emocional, da saúde psíquica, começa lá na infância. Nós giramos, caímos aqui de novo. E Paulo também fala isso com Timóteo. Ele 2 vezes ele fala da família, do berço, onde Timóteo foi gerado. Lembrança, isso. Né? E ele fala isso nessa carta, né? Reposicionando Timóteo. Lembra quem você é. Onde você foi gerado, você tem importância diante dos seus familiares e a mim também. Né? Ele fala sobre isso. Sim. Isso. Sim. Verdade. Lloyd, nós estamos aí para começar o verso 19, né? Isso, verso Faltam 19. 10 minutinhos aqui. Paulo fala desses desvios, ele fala, enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra. Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal todos os que têm Deus como Deus. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Ok, vamos dar só uma paradinha aqui. Cara, esse texto me derrete. Tem uma canção, né, que diz, Deus conhece os que são seus. Linda. Cara, lembrar aqui, Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal todos os que têm Deus como Deus. Olha, isso me gera uma sensação de segurança tão grande. Toda vez que eu canto essa canção, eu canto me sentindo tão seguro, né? Porque a canção ela se reporta a esse texto, né? Se reporta a esse texto. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Deus me conhece. Não há, assim, nem eu me conheço tanto assim quanto Deus me conhece. Às vezes acho que me conheço, mas eu conheço parte de mim. Tem uma parte de mim que é subterrânea, que ela aparece às vezes num rompante, né? Às vezes num imprevisto ela aparece. Diz, esse bicho estava aqui dentro de mim, né? Ou então, essa mansidão estava aqui dentro de mim e eu nem via, mas estava aqui dentro de mim. Mas Deus conhece até esse porão, né? Essa região cego, cavernosa, esse ponto cego que habita em mim. E Ele conhece minhas dores, minhas dúvidas, minhas dificuldades, minhas necessidades, meus medos, meus assombros, minhas inseguranças, minhas doenças. Outro dia alguém me perguntou, você está bem? Eu falei, cara, até que prove o contrário, sim, mas eu não tenho certeza. Não tenho nem feito exames esses últimos tempos, né? Mas eu acho que sim. Deus sabe até se eu estou bem fisicamente ou não estou bem fisicamente. Ele escaneia a minha vida. João escaneia até minha conta bancária. Vai lá para o Salmo 139, né? Lá para o Salmo 139, que ele te disse que você ainda era substância informe. Isso. Ele escaneou a minha vida antes de eu nascer, né? Ele fez um projeto. Gente, dizer que nós somos um projeto de Deus não pode se tornar um jargão. Eu li domingo passado um texto de Paulo aos Coríntios, né? Que a tradição não anule a reverência. Uhum. Ou seja, a gente está tão acostumado com as coisas, né, que acaba se desapercebendo, né, e anulando a reverência. Cara, Deus nos conhece de verdade. O triste
É que muitas vezes nós não conhecemos os que são do Senhor, porque eles vêm de uma farsa tão bem montada, vem com uma fantasia tão bem feita. Tão travestido, né? E ele disse que muitos se enganarão, até, se possível, os eleitos da fé, né? O próprio Jesus Cristo quem disse isso. Ou seja, ele disse que Deus conhece os que são seus. Eu não sou habilitado para conhecer os que são de Deus. Uhum. Eu posso conviver com muita gente, mas não sou habilitado para conhecer os que são de Deus. Porque lá no primeiro versículo diz assim, é por este selo. Na versão que eu tenho à mão, diz, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. E aqui na versão continuando diz assim, Deus conhece os que são, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que proferir o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É a parte de responsabilidade nossa, né, João? Apartar-se da iniquidade. Porque conviver com os iníquos, praticar a iniquidade, é demonstração de que você não pertence a Deus. Você pode pertencer a uma religião, a uma crença, a uma fé, a um pastorado, a qualquer coisa. A um sistema qualquer. A um sistema qualquer religioso, de qualquer natureza, mas se a iniquidade não há um desejo, não significa dizer que ela não esteja constante na tua vida, no teu sentimento, mas se não há um desejo de apartar-se dela, e esse desejo ser demonstrado exatamente com atitudes que muitas vezes, como Jesus Cristo disse, se o teu pé te escandaliza, corta. Sim. Teu olho fura, arranca. Ou seja, muitas vezes com dores semelhantes a de cortar um pé, com dores semelhantes a de arrancar um olho, apartar-se da iniquidade é uma recomendação para aqueles que proferem o nome do Senhor. Sim, é uma decisão a ser tomada, né, João? Uma decisão a ser tomada. Porque assim, tudo que Deus fará na terra, fará em cooperação com o homem, inclusive nele. Acho que foi no programa passado, a gente dizia que eis que estou à porta e bato. É um texto de Apocalipse, falando de Deus e a igreja, né? Eis que estou à porta e bato. E a gente falava que o coração é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Ou seja, eu preciso tomar decisões. Eu preciso fazer escolhas. Se eu pertenço a Cristo, pode ser, João, que haja uma roda de possibilidades que para todo mundo está tudo bem. Mas para mim não estará tudo bem. Há exigências no meu novo modo de viver que não caberá mais. São exigências para esse padrão de escolha que eu fiz para a minha vida. Tem coisa que não combina mais comigo. Esse meu novo estilo de vida não tem mais nada a ver com aquele tipo de conduta, com aquele tipo de convivência, com aquele tipo de grupo, porque não me pertence mais, eu não pertenço mais a ele. Eu sou uma nova criatura, então eu tenho que fazer escolhas de uma nova criatura, né? Essas escolhas dependem do nosso querer de fato. Eu estava falando essa semana, não sei se será contigo, quando nós encontramos naquele mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, está dizendo que esse desejo é inerente à natureza humana. Todavia, nós recebemos uma orientação como mandamento para não fazer, para não deixar enraizar, criar na gente, criar dentro de nós esse sentimento desejoso de fazer. Porque ele é inerente à natureza humana. Sim. Mas o que denuncia, o que demonstra a nossa vontade de apartar-se do mal ou da iniquidade, conforme Paulo diz aqui, é o desejo de querer apartar-se. Sim, exatamente. É o incômodo de não querer ficar participante disso. Sim. Tem um conceito, João, do Emmanuel Kant, que é muito interessante, que ele diz que liberdade é não se fazer o que se deseja. Ou seja, ao desejo, que é inevitável, ao desejo a gente precisa fazer perguntas. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Me é lícito. Me convém. Me edifica. Me edifica. Então, ao desejo, há sempre perguntas a serem feitas e respondidas. É isso que nos coloca em liberdade. Eu faço escolhas que me contrariam esse lado
esse lado desejoso meu pode ser contrariado, porque eu não quero o que eu desejo muitas vezes, não é? Paulo diz, né, sobre Sim. isso, aquilo que eu... Exato. É isso que eu faço, aquilo Tudo que eu não me é lícito. E Jesus chega dizendo, negue-se a si mesmo. Exatamente, João. Renuncie aos seus desejos. Renunciar não é recalcar. Renunciar é dizer não e seguir em frente. É não ficar recalcando, reprimido por aquilo, né? É não ficar reprimido. O maior ato de liberdade que um homem tem é a renúncia. Porque renunciar é abrir mão de um direito. Uau. Vamos ali tomar um café e a gente volta já. Olá, gente, de volta. Lembrando aqui do texto de Paulo, que começa dizendo que numa cozinha bem equipada, pastor João, não há apenas taça de cristal e utensílio de prata, mas também latas usadas e balde de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor aos seus convidados e assim abençoá-los. Entendo que o que Paulo está dizendo aqui não é que você seja, o pastor seja o vaso abençoado e o porteiro seja o vaso de desonra, né? A posição não significa qualidade para que aquilo... Há muitos porteiros... Ao que se destina, sim, né? Exatamente. Há muitos porteiros que são muito mais eficientes, muito mais idôneos, muito mais excelentes do que os pastores que estão na tribuna. Naquilo que fazem são imbatíveis, né? Não confundir a posição com o desenvolvimento do trabalho a que você está fazendo. Imagina se todo mundo quisesse ser uma taça de cristal, João. O que seria xicrinha? Juntar-se o lixo, todo mundo quiser ser porcelana Smith, sim, o Schmidt, em que se juntaria os dejetos daquele jantar? João, é exatamente o que você falou. O que eu estou ali para fazer, que eu faça da melhor maneira possível. Honrosamente, que eu seja um vaso apresentável, né? Uma possibilidade, né, de honra àquilo que se apresenta para Deus, né? De forma que a gente possa ser usado naquela função, naquela atividade, naquele fazer, que a gente possa fazer com excelência. Eu digo sempre que eu tinha um rapaz na igreja que o que ele fazia era servir água. Mas aquele cara servia água como ninguém ousava fazer. Era uma elegância, era uma maneira tão espetacular que todo mundo queria servir água também. A maneira dele fazer a coisa era com tanta excelência, não é? Não é exatamente o que a gente está fazendo, é com que excelência a gente faz. Os serviços mais simples. É como um capinar, né, João? O cara vai capinar, mas se ele não trabalha no arremate, né, parece que não capinou. Ele pode capinar o lote todo, o sítio todo, mas se não houver o capricho do detalhe, do acabamento, parece que ele não capinou. Parece que a terra foi revirada. É desonroso o trabalho dele. Exatamente. Apesar de ter feito tudo aquilo, é desonroso o trabalho dele. Realmente é fazer com excelência. E Paulo está falando, dizendo para Timóteo, há vasos para a honra e para a desonra. Não é o que se põe lá dentro, é como é recebido aquilo que você tem para fazer. Ou seja, quem quiser, na verdade, fazer com honradez, aparte-se do mal. Aparte-se da iniquidade, busque a Deus, seja sincero no que faz, seja idôneo na sua tarefa, nem que seja de lavar as louças da cantina, que seja de fechar as portas da igreja, mas faça com excelência. Sim. João, a excelência, ela marca o serviço a Deus, né? A gente pode ser pobre, mas tem que ser limpinho, né? Eu não sei como foi a arrumação, a disposição dos elementos que Noé ofereceu sacrifício, que Caim ofereceu sacrifício a Deus. Caim não, perdão, Abel.
Eu não sei qual foi a disposição que ele ofereceu, mas o texto diz que Deus se agradou do sacrifício e também de Abel. Ele deve ter feito com muita excelência. Essa coisa de se agradar do sacrifício e também daquele que fez o sacrifício é aquela coisa aqui do balde de lixo, né? Tem balde de lixo que é tão lindo que a gente coloca em um lugar de destaque. Esse balde de lixo. Faz vaso de planta. Você entende como é que é as coisas? Mas serve de função, uma outra função, né? Mas aqui esse balde de lixo que realmente faz a sua função de receber o lixo, é o que Paulo fala, né? É o balde de lixo que tem a função... É como ressignificar aquilo, né? Deixa eu contar uma história para você rapidinho da pecuária. Eu era menino, a gente entendia muito pouco de pecuária. Mas se vendia gado, se comprava gado, aqueles animais, aquelas novilhas... que você olhava para trás dela, está toda suja de excremento, ela não servia, ela não era desejada para ser comprada, porque não seria uma vaca de excelência. Porque ela mesma se sujava com seus excrementos. Naturalmente. Eu desconheço, né? Isso aí é da pecuária. Naturalmente se sujava com seus excrementos. E aí... esfregava a cauda por ali, ficava... Na hora de vender, ela não era desejada para ser comprada. Ela se sabotava. Ela se sabotava. Não era desejada para ser comprada para ser uma reprodutora. Eu estou lembrando disso aqui agora, exatamente de fazer a coisa com excelência. Até em si próprio. Deus se agradar de Abel. Talvez a elegância, o cuidado com que Abel foi dispondo a lenha para fazer o sacrifício, o cordeiro, até a corda para levar aquele cordeiro para a matança, deve ter tido excelência que Deus se agradou. Não é que Deus seja perfeccionista, mas fazer a coisa para Deus de qualquer jeito. Sim. Meu irmão, se não me engano é em Jeremias, que diz que ai daquele que fizer o trabalho do Senhor atabalhoadamente. Relaxadamente, né? Eu gosto mais da versão atabalhoadamente, porque atabalhoado quer dizer de qualquer forma, de qualquer natureza. O que faz relaxado pode não fazer, faz pela metade. E o que faz atabalhoado faz de qualquer jeito, faz jogando para qualquer lado. E ai daquele que fizer a obra do Senhor atabalhoadamente. Sim. João, o que fez diferença no palácio de Saul foi a referência que dão sobre Davi. Vou enumerar, eu talvez esqueça de algum. Se veste bem, fala com segurança, toca e toca bem. A qualidade e o Espírito de Deus está sobre ele. É a notícia que dão para Saul sobre Davi. Ou seja, aquilo que a gente faz bem, e ali tem pelo menos umas 5 ou 6 qualidades daquilo que Davi fazia bem. De gentil aparência. Ou seja, como ele se apresentava. Eu tenho umas manias que, assim, eu vejo um botão numa loja de miudezas, eu vejo um botão muito bonito, eu compro o botão, ainda nem tenho roupa, mas eu compro aquele botão e guardo. Quando eu encontro uma camisa, um paletó, que tem aquilo que eu gosto nele, e eu me lembro daquele botão, eu vou na costureira, troco o botão, e aquele paletó, por exemplo, que custou tipo R$300, não é? Quando você me vê vestido com ele, parece que ele custou R$1.500, R$2.000. Por quê? Aquele botão fez toda a diferença nele. O toque de elegância nele. O toque de elegância nele. Tá com um paletó fraquinho, mas eu boto um lencinho no bolso, aquilo dá uma... Dá uma sofisticação, cria uma outra imagem. Não é que, assim, se queira aparecer, mas, assim, a gente não representa o rei, não é? Se a gente representa o rei, a gente tem que ter esse toque de Davi na vida da gente, né? Tem que ter presença, porque, gente, a gente compra o perfume, às vezes, pelo frasco, mais do que pelo conteúdo.
Livro a gente compra às vezes pela capa e não pelo... Quantos livros eu comprei pela capa? Acabei jogando fora depois, mas eu comprei pela capa, porque aquilo que impacta à primeira vista, né, gera um sentido. Imagina você, se eu tenho um conteúdo fantástico, mas eu não tenho a apresentação. É tipo de gente que é um profissional de primeira linha, mas não sabe se vender. Entende? Não tem lucro, não tem vantagem, porque tem um serviço excelente, mas não sabe se vender. Isso mesmo. Eu vou mais além. Vamos tratar aqui da questão ministerial. É inadmissível. Eu só tenho um paletó, só tenho uma camisa de ir para a igreja. Mas é inadmissível que eu vá todo domingo, com o mesmo paletó, a mesma camisa, sem passar, sem lavar, sem cuidar daquilo. Eu vou dar um abraço em alguém, tá aquela nhaca de suor. Gente, a gente está falando de elegância, de fazer a coisa com honra. Então, você vai para a igreja, vai vestido de paletó, vai com seu paletó lavadinho. Porque para você, para Deus, onde você está indo, é aquilo que o bispo fala da portuguesa que lavava as notinhas e passava ferro. Dona Alba. Dona Alba lavava as notinhas e passava ferro. Não era uma grande oferta. E perfume, João. Ou seja, digamos que ela esteja oferecendo oferta de R$2, não de 100. Mas era com tanta excelência, com tanta qualidade. Sim. Que ela dava qualidade àquilo que ela honrava a oferta dela, ela dava honra à oferta que ela estava fazendo. Entendeu? Eu vou falar da gente mesmo. A gente às vezes é tão relapso, vicia tanto em ir para a igreja todo dia, mete o paletó, a camisa, a gola da camisa está da cor do chão. Eu não estou falando mal de ninguém, mas infelizmente a gente vê isso por aí. Que qualidade você está dando a partir do se vestir para ofertar um culto a Deus? Eu acho que você tem que, a partir da sua vestimenta, lógico que do seu preparo espiritual, da sua qualidade, da sua leitura bíblica, da sua vontade de ir, do seu desejo, mas também tem que estar atrelado à roupa que você veste. Não é porque eu sou pobre, só tenho um paletó e uma camisa, que eu vou vestir o mês inteiro, chego no cabido, na outra semana eu estou vestindo do mesmo jeito. Gente, eu tenho a felicidade de ter uma esposa que não me consegue eu sair nem para andar dentro do sítio que a minha roupa não esteja engomada. Não é possível, ela não me permite fazer isso. Andar com uma roupa suja, uma roupa desengomada para qualquer lugar que eu saia na vida. Eu acho isso um presente de Deus, uma coisa maravilhosa. Somou com o meu gosto de me vestir bem. Então tenhamos a nossa conversa aqui, o nosso programa, tá também tratando disso. Tenhamos o cuidado de nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo e agradável. Amém. Deus se agradou da oferta, mas se agradou também de Abel. Exatamente, João. Exato. João, eu contei para ti, fim de semana passado, que minha avó paterna, ela tinha um sogro, meu bisavô, que era pastor. E ela disse que ele tinha um paletó só e uma camisa só, que já não tinha mais as costas da camisa. A camisa era pregueada no paletó, ok? Pode imaginar? Uma camisa sem costa, era só a frente que era pregueada no paletó, então era só a frente. Mas ela dizia que a elegância que ele vestia, porque era naquela época em que humildade e pobreza era tudo a mesma coisa, né? Então, ele era de uma igreja e era gente pobre, pastor, não tinha dinheiro, era... Né? Eu mesmo pastoreei igreja que não rolava dinheiro, rolava galinha, ovo, pato. Sim, já pastoreei uma comunidade de catador de caranguejo também. Não tinha vil metal, não rolava grana. Então, como é que tu vai... Mas assim, era uma camisa que só tinha a frente, era um paletó só, mas a elegância com que ele se vestia chamava a atenção. Se fossem levar a fundo, iam ver que ele estava com a camisa que não tinha mais costa, mas estava ali elegante. Então, não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Eu tenho um carro velho, mas como anda meu carro? Como anda meu carro? Eu tenho novo, como anda meu carro? João, eu tenho dito que meu carro é um retrato de mim.
Meu banheiro é um retrato de mim. Da minha casa. Da minha casa. Isso mesmo. É um retrato de mim. Meu armário. Meu armário, meu sapato. Por isso que eu implico com A alguns escova de amigos, dente. né? Com o sapato mal engraxado. Porque, cara, não é não? Aquela barbinha sem fazer o tempo todo. Eu fico implicando, porque assim, isso é retrato de quem eu sou por dentro. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem. Pode pular para lá, pular para cá, mas não tem jeito. O teu sapato também é um reflexo de ti. Por isso, quando eu vejo o João com aquele sapato top dele lá, eu fico, não é meu alemão, Deus. Chega, treme o chão, não é não? Não é não, mas Deus me deu a graça de gostar, de me arrumar bem, não é por uma vaidade pessoal. É o ambiente para onde eu vou. Eu às vezes visto, mudando aqui a conversa, eu às vezes visto um paletó para um aniversário muito simples. E ao chegar lá, eu disse, olha, eu não estou aqui vestido de paletó para aparecer, eu vim honrar a pessoa que eu vim visitar. Então, eu vim vestido dessa forma para honrá-la, não foi para me honrar, foi para honrá-la. Então, falar em honra, a gente estava falando também, bispo, dizendo que ele pastoreou comunidade de catadores de caranguejo. Mas eu duvido que a sua família passou fome enquanto esses Não, de jeito nenhum. Por que não passou fome? Porque o caranguejo também servia de alimentação. Eu tenho conversado com alguns grupos e dito, honra os pastores de vocês. Essa semana eu estava numa comunidade do interior e disse, quem de vocês hoje amanheceu se preocupando o que a família do pastor vai almoçar? Quem passou pelo seu açude e pegou um peixe e teve o cuidado de levar para que ele almoce com dignidade com a família? Isso também é honrar a Deus. Se você honra o seu pastor, o seu líder, não é submisso, não é ficar, como disse na região, babando, mas é honrando, é honra também. Aí a gente está falando aqui de vaso de honra e vaso de desonra. Cristãos que são excelentes no pagamento do dízimo, que não faltam um culto, que levam a sua oferta rigorosa, mas é só aquilo. Isso não é honra a Deus, isso é obrigação. E aí Jesus disse que se a vossa justiça, o vosso comportamento, não exceder... Em muito. E em muito. E em muito. A dos escribas e fariseus. Ou seja, daqueles que eram zeladores da lei, que eram zeladores dos costumes, que tinham por responsabilidade zelar e não deixar titubear em nenhum tio daquilo. Não tinha ponto sem nó, né? E Jesus, exatamente... Uma vigilância, meu Deus. E Jesus diz, e a vossa deve exceder, está muito além da deles. E onde é que está essa? É no cumprimento das regras? Ou não é na honra dada? A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. É na honra ou é no estrito cumprimento do dever? Eu estava dizendo, tem alguns dos irmãos que nos ouvem, não nos levem a mal, mas estamos dizendo, o seu pagamento de dízimo, os seus 10%, estritamente até do endro e do cominho, do massinho de cheiro verde, e a sua oferta ossada rigorosamente levada ao templo, não é honra a Deus. A honra está na sua pessoa. Deus se agradou da oferta de Abel, mas se agradou também de Abel. O primeiro disse que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, não é assim? Primeiro o agrado não foi de Abel? Eu acho que o texto é esse. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Honra a Deus. Honra. A quem honra, honra. A quem é tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. Mas faça com excelência. Faça com excelência. João, essa coisa de se agradar de Abel e de sua oferta, não se agradou de Caim e de sua oferta, é que toda oferta fala de nós. A oferta fala mais de nós do que nós imaginamos, né? Aquilo que fazemos fala sobre nós. Se fazemos de forma excelente ou se fazemos atabalhoadamente, isso está falando de nós. É que aquilo que sai de nós fala de nós. O nosso suor fala de nós, nossa urina fala de nós, nossas fezes falam de nós. Bota numa lâmina e vai examinar se não está falando de você. O sangue fala de nós, tudo que sai de nós fala sobre nós.
Inclusive, as obras que fazemos, elas falam sobre nós. Falam da aplicação ou do relaxamento com que a gente trata o que a gente está fazendo. Então, não é fazer porque alguém está vendo e fazendo anotações. É mesmo quando não tem ninguém por perto para anotar os meus atos. Mesmo quando não há ninguém ali por perto para me aprovar ou não me aprovar. Quando eu faço o que fala de mim, eu farei na presença ou na ausência de quem quer que seja. Não é para buscar alguma promoção, é porque esse é o meu jeito de ser. Abel era daquele jeito. Vivendo no interior, como vivi até os 17 anos, tinha alguns roceiros que eram fumantes. Então, de manhã cedo, a gente levantava para ir para a roça, e se um daqueles cidadãos tivessem passado ali, mesmo que não estivesse fumando, a gente que vinha atrás, talvez aí 10 minutos depois, dizia, fulano passou aqui. Deixou a sua Exalou, marca, né? Deixou a sua marca nas folhas, no ambiente, deixou suas marcas. Eu estou lembrando aqui que aquele colega de Davi, talvez o colega de fronteira, era um militar, antes que ele pronunciasse o nome de Davi, as suas qualidades vieram antes. Muitas vezes nós queremos aprender, eu sou fulano. Eu faço isso, as obras, as qualidades de Davi surgiram antes do seu nome ser pronunciado, lembra? Eu conheço um moço. Lembra de Davi, aquele filho de Jessé, lá de Belém, daquele dia, assim. Não, eu conheço um moço cujas qualidades são estas. Ele tem habilidade para estar diante do rei. Ele tem qualidade para estar diante do rei. Porque estar diante do rei não era para qualquer um. O rei logo era um cara bonitão, um amizarrão, todo elegante, todo paramentado. Estar diante do rei não era para qualquer um. As qualidades de Davi, que honravam o seu ser, também honraram o rei, né? E da mesma forma, pastor João, Deus apresentou Davi a Samuel dessa forma também. Sem conhecer Samuel, Deus já apresentou quem era Davi para Samuel, né? Sem Samuel conhecer a presença, a figura de Davi, né? Então é isso mesmo. Então essa cozinha bem equipada, né? Tem esses vasos para toda a função. Por isso que diz que é a cozinha bem equipada. Aí na sua tradução já diz numa casa, né? Na casa. Nessa casa que há vasos de todos, né? Todos os tipos, para cada um a sua função. Sim. Coisa bonita, cara. É assim, é o evangelho tão na prática, né, João? Tão na prática. As metáforas que Jesus usa, né? O pastor João estava dizendo que está doido para recomeçar o evangelho por causa das palavras de Jesus. Jesus usa metáforas, parábolas, né? Histórias tão interessantes, e ele diz que isso tem uma finalidade, né? A finalidade é para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, mas revela isso aos simples. Porque o evangelho é dessa casa da simplicidade. Paulo está falando de uma casa, está falando de uma cozinha, né? Está falando de uma atividade que todo mundo conhece, todo mundo tem, todo mundo está presente numa situação como essa, para explicar e justificar que tipo de vida é essa que um cristão deve levar. Né? Lembra que você falou ainda há pouco, né? Eu não sei se estava em off, mas você falou ainda há pouco, cara, a gente precisa ensinar a igreja a viver como igreja, né? A viver a vida da igreja, a viver como um sagrado, a viver como um santo de Deus, né? A viver desta forma. Não é colocar dentro de uma caixa cheia de regras. Não é isso. Não é com a liberdade de se viver nesse mundo, todavia... Aí, gente, aquele texto de Colossenses, quando ele diz assim... se comportem com dignidade quando vocês estiverem vivendo no meio de pessoas comuns ou de pessoas não cristãs, né? Sim. Lá em Colossenses 4 e 6. Aproveitem a oportunidade para viverem bem diante das pessoas, para que tenham o aprovo das pessoas. É triste a gente saber que, e eu já vi muito isso, de cristãos ou pessoas que se dizem cristãos, que são rejeitados para ser parceiro de qualquer outra pessoa. Parceiro de coisas, de pessoas que não querem estar perto, nem tratar, vão para o balcão tratar com ele, olha,
mas a sua presença não atrai, não traz a vontade de tratar com ele. Sim. Lamentavelmente, não sei se são nominais ou se trazem em si um estigma que não atrai as pessoas a si. Mas em Colossenses, Paulo diz, torne atraente a conversa. Né? Isso. João, é que as pessoas às vezes acham um jeito de viver que é do seu jeito, que não cabe no jeito de ninguém. E viver em sociedade é a gente aprender a ter um jeito comum, a encontrar um ponto de conexão com o jeito dos outros. Se eu viver do meu jeito, você não me suporta, João não me suporta. Então, assim, qual é o jeito? É o meu jeito que tem que prevalecer? É o seu jeito? Ou nós vamos encontrar um ponto comum de conexão, onde do jeito da gente, não é? Do jeito da gente é um jeito melhor, porque a gente consegue viver bem, a gente consegue fluir bem e deixar a vida rolar. Né? E o fundamento do Evangelho tem com isso, não tem com uma regra de domesticação, mas tem com fundamentos de flexibilização para que a gente possa transculturar numa boa, em paz, sem drama de consciência, né? Vamos ali tomar um café, gente? A gente volta já já. Olá, gente, de volta. Que texto lindo esse texto que a gente está tocando agora. E o texto que a gente vai para ele, que é o verso 22 do capítulo 2, que texto fabuloso é esse, hein, pastor João? Nesse texto, Paulo está falando de uma qualidade, de um sentimento inerente ao ser humano e especialmente ao jovem, né? Sim. Ou seja, aquilo que vem batendo. Não tente dizer que você não sente desejo, não tente camuflar que você não sente cobiça, que você não sente inveja, que você não sente... Todos os males, todos os desejos atinentes à relação ao ser humano estão dentro de nós. Agora, o conselho de Paulo é foge, Sim. te afasta. Em vez de te juntar com aqueles que os devassos, em vez de tu te tornares um Roboão, te junta com os que com o coração puro invocam o Senhor. Ou seja, procura o teu ambiente, muda. Então é isso que ele está falando, de sentimentos que são atributos do ser humano pela sua natureza humana, não é isso? Sim. João, essa semana eu estava conversando com um adolescente que tem um jeito muito peculiar de ser. E eu dizia para ele dizia assim, esse é o meu jeito. Eu disse, mas esse seu jeito está machucando tantas pessoas. Inclusive Escolha outro jeito, inclusive a ti. Encontra outro jeito. Eu penso, assim, é um preâmbulo para a gente entrar no texto, eu penso assim, que essa juventude, né, esse período da juventude, é um período tão delicado, porque assim, tem uma força excomunal, mas não tem repertório. E a ausência de repertório faz com que essa força excomunal cometa delitos, ainda que não seja proposital, ainda que não seja doloso, ele sai atropelando princípios, porque não tem repertório, não tem conteúdo suficiente. Então, essa força da juventude, que a gente vai entrar falando nela agora, é uma força que precisa ser ajudada a controlar o objetivo dela. Porque, assim, é força demais, às vezes, né? É força hormonal, é força muscular, é uma ebulição. A fase da juventude é uma ebulição, está fervendo. E se a gente não aproveitar essa fervura para alguma coisa, ok? Ela acaba queimando, acaba desperdiçando. Aquela panela de pressão, se não tiver um jeito de fazer, ela vai sair. Sim, vai arrancar a tampa, viu? É a válvula que controla. Vai arrancar a tampa. Não tem jeito, se não tiver uma válvula para controlar a saída da pressão, ela vai explodir. E se tirar a válvula? Se tirar a válvula, não tem pressão. Não vai cozinhar o feijão no tempo determinado, né? E o Não que eu vai acho ter lindo aqui, amadurecimento. Não né? vai ter um a amadurecimento. beleza que eu acho aqui é como o Espírito Santo conduz Paulo a cada escrito dele.
ou seja, pensando em Timóteo até no seu sentimento jovial. Ele vem falando na primeira carta, ele fala daqueles que, até nessa carta aqui, no primeiro capítulo aqui, no segundo capítulo, ele vem falando de Emineu, de Fileto, daqueles que desviaram e tal, vai instando com ele sobre situações que ele iria encontrar o que estava encontrando como pastor. E agora ele fala muito pessoal com Timóteo. Ele vem para Timóteo e fala de coisas interiores do comportamento da juventude. Eu acho lindo como o Espírito Santo conduz Paulo a entrar no âmago dessas questões e com soluções, né? Com instruções para solucionar essa questão. Solucionáveis. Né? Sim. Há coisas na vida da gente, João, que ou a gente foge ou a gente morre. Verdade. Né? Há coisas que é tipo José, né? É tipo José. Ou tu foge, larga a capa e vai embora, ou você vai cair na artimanha de Potifar, não é não? Porque pode ter sido, não pode? Uma artimanha de Potifar? Foi. Potifar era eunuco, não podia ter filho, queria ter filho, mas não podia ter filho, pode ter arrumado uma tramóia Tudo ali. aquilo era armado. E José ia morrer, e o filho seria de Potifar. O filho seria de Potifar. Olha José aí. ia morrer muito cedo. Eu estou pensando aqui, É, né? não. Eu também elocubo sobre isso. Eu estou pensando aqui, né? Eu também elocubo sobre isso. Aquilo era mais patife do que Potifar. Mas vamos parar de falar mal da vida dos outros aqui. Vamos fugir dessas ideias. E vamos falar do texto, né? É melhor fugir ou morrer. Aí lembrei daquele doido que canta, é melhor escapar fedendo. Exatamente. Vamos lá, dona Loide. Vamos lá, versículo 22. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão madura, fé, amor, paz, e se una com os que oram honesta e seriamente na presença de Deus. Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Eita. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios, como uma mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar da armadilha do diabo. Pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Meu Deus do céu. Parece que eu nunca li esse negócio na minha vida. Uhum. E olha Deus que eu já li esse tem texto. um tempo. Deus tem o tempo, Tem exatamente. tempo. Exatamente. Eu já Você aprendi. nunca sabe quando Deus vai amadurecer E esse nem como, doidinho, né? nem quando, nem E eu, como. no arrobo da minha juventude, já preguei tanto sobre esse texto aqui, eu pegava só a primeira parte do versículo. Foge também dos desejos da mocidade. E é por ali e tal, como se fosse uma exortação, né? Não é uma exortação, era na verdade, uma ralhação, uma advertência, sem trazer o antídoto ou o remédio para isso. Né? Ele diz assim, foge do desejo das paixões da mocidade e te junta com aqueles que oram sinceramente. Gente, orar sinceramente, existe oração que não é sincera? Claro que tem. Tem um fingida. monte. Tem fingida. Oração de uma fé fingida. Oração que encosta o céu com a terra, que saem línguas e retetés e etc. Eu não estou dizendo que elas são fingidas ou não, mas eu me ponho a ver quais são os resultados disso. Eu sempre no nosso culto de oração aqui nas sextas-feiras, quando eu tenho a oportunidade, eu procuro ensinar. Vamos orar com a sabedoria de que nós temos a consciência de que recebemos ou do que vai acontecer aquilo que estamos orando. Não seja a nossa oração uma chupeta. Sabe aquela chupeta que se bota na boca da criança só para ele se calar? Não alimenta, mas ele fica quieto? Há muitas orações, entendo, que são apenas um descarrego de consciência. Vamos nos reunir para orar. E depois não tem nada. Eu até cito, me desculpem aqui, eu não quero magoar ninguém, não tenho intenção, mas já vi isso repetidas vezes.
A irmã vai para o círculo de oração, vai orar, vai toda de branco, Bíblia, harpa, etc. E aí passa da hora de vir fazer a comida para o marido. Eu vi isso acontecer. E quando chega o marido já jogou a panela com a comida todinha no mato. Entendeu? Mas ela estava orando. Ela estava orando para quê? Para ter paz no seu lar ou para gerar guerra? Uhum. Aquela que ora e quando chega o marido, o filho já vendeu a comida para trocar com drogas e está desarrumando tudo dentro de casa e ela chama quem? A polícia para tirar ele de dentro de casa porque ela não resiste mais. Quem tem mais poder? A oração ou a polícia? Eu fico muitas vezes pensando nisso. Quem tem oração? Quem tem mais poder? A polícia ou a oração? Eu creio que a oração, uma oração sincera, é o que ele diz, Paulo diz, te junta com os que, como é que o texto está aí na versão que vocês têm, irmão? Se una com os que oram honesta e seriamente, na presença de Deus. Isso. A oração não é apenas uma chupeta para se conformar ou para se calar ou para derramar sua angústia diante de Deus. Eu até já contei aqui, eu vou repetir, porque isso me serviu muito. Um amigo meu contava que um certo cidadão chegou para orar com um saco nas costas que ele mal... É meio parábola, mas é muito ilustrativo. Chegou com um saco imenso nas costas diante do altar da igreja, por volta da meia-noite, e disse, Deus, eu não aguento mais, está aqui, ó. Abriu a boca do saco e pegou. Isso aqui é meu filho que vive enfiado em drogas e eu não aguento mais. Isso aqui é minha esposa que por conta desse filho já não tem relação comigo, já não tem intimidade comigo por tanto tempo por causa da loucura desse filho. Isso aqui é o meu vizinho que não tolera mais viver perto de mim porque meu filho está roubando as coisas dele. Aí ele vai tirando, cada vez que ele pronuncia, ele abre e tira do saco o problema. E vai colocando de lado, vai colocando de lado, vai colocando de lado. Quando o dia já vai clareando, ele diz, bem Deus, eu já pus diante de ti toda a minha angústia, toda a minha situação, e agora eu vou embora. E começa a recolher e colocar tudo no saco e bota nas costas e vai embora. Ele vai saindo na porta do templo, o Espírito lhe chama, ei, vem cá, faz favor. O que você fez? Gastou sua noite inteira aqui? Você veio mostrar ou veio entregar para Deus o seu problema? Você veio trazer ou você veio apenas mostrar a sua angústia, tentar se descarregar um pouco, descarregar a sua consciência um pouco do que está te sufocando, que você não aguenta mais? Ou você veio trazer para ele? Se você veio trazer, deixa aqui que ele resolve. Uhum. Aí Paulo está falando de oração sincera e honesta, né? Na presença de Deus. Sábia. Sim, sim. João, é porque tem muita loucura, né? Paulo diz, eu orarei com fé, mas orarei também com a mente, né? Entendimento. O entendimento. Orarei com a mente, mas orarei também com entendimento. O pastor João, o senhor falou uma coisa que é muito, que a gente vê muito realmente, onde tem pessoas orando e pessoas que ainda não estão amadurecidas no caminho da oração. Sim. Elas, aquele momento como uma válvula de escape realmente. Muitas vezes até para punir o outro que está naquele... Olha, eu estou passando por isso, você não está. Olha como é que está a minha casa. Né? E coloca aquelas coisas ali, não está orando, mas está ali se lamentando, colocando, né, as suas falhas, os seus receios, os seus medos, os seus conflitos, para que o outro saiba como é que ele está passando. E não entregando realmente a Deus, como o pastor João acabou de falar, para que Deus resolva, mas é uma forma de punir, ó, tu não sabe o que eu estou passando? Deixa eu jogar aqui nessa oração. Né? Deixa eu dizer como é que está a minha saúde, como é que está isso? Ah, você está bem, eu não estou. Então, eu já vi coisas assim e aquilo me chocou. Né? Eu digo, não, essa pessoa ela não está colocando isso diante de Deus, ela está colocando diante de nós uma forma de nos punir. Entendeu? Oração que são verdadeiros vômitos daquilo que está revoltando, que está regurgitando, que está revolvendo o teu organismo. São verdadeiros vômitos que não têm por finalidade, na verdade, mudar nada. É apenas um vômito. Estou jogando para fora aquilo que está me incomodando, mas não espero também resposta de nada. E leva de volta para casa com o seu Eu nunca tinha lido, eu confesso a vocês, é uma confissão, eu nunca tinha lido esse texto da perspectiva do que ele está escrito dessa forma. Te junta, te une com aqueles que oram
sinceramente, como é? Honesto e sinceramente. Honesto e sinceramente. E em seguida, Paulo diz, pastor João, assim, não se envolvam em discussões sem sentido, que terminam em briga. Realmente, colocar essas coisas ali, sabe, que não é realmente uma oração, mas é jogar para fora suas angústias, acaba depois a pessoa entrando ali numa outra conversa, num outro, né, num outro objetivo que não é entregar a Deus. É isso que Paulo está dizendo, não se envolva nisso, cuidado com isso. É. Olha, tem uma tríade aqui: fé, amor e paz, que é a tríade que compõe a caminhada proposta pelo Evangelho na vida da gente. Fé, amor e paz. Ele usa essa tríade para apontar para Timóteo o caminho que um jovem precisa tomar. E o segundo, eu vi, além dos pontos que a gente já tocou, 4 pontos interessantes. Ele fala para ele se envolver com gente que tem conteúdo. Né? Gente que tem conteúdo. Não viver em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. Aí diz, o servo de Deus não deve ser brigão. Cara, eu acho que muita gente devia ler isso aqui. Todo mundo. Todo que pronuncia o nome de Cristo. Mas tem os que são brigões e acho que essa essa é a graça que Deus deu a eles, né? Se alimentam da própria briga, né? Sim. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Será que... Me dá um tempinho aí. Será que essa questão de brigão não vem do protestantismo? Como? Ou seja, do protestantismo. Nós somos trabalhados sob a égide do protestantismo, é isso? Sim. E o que nós vemos hoje, em protesto, não há nada de sabedoria. É simplesmente uma revolta exarada naqueles que fazem protesto. Lembra daqueles protestos que quebrava tudo, que fazia tudo? Um protesto nem Anarquia, sempre... né? Uma manifestação. Hoje até mudaram o nome de protesto para manifestação quando ela é pacífica. E então nós aprendemos que somos protestantes. Então protestar para nós não é ser inteligente e combater o mal que está no outro, mas é brigar com o outro porque estamos protestando contra, e o protesto que nós aprendemos é esse de fazer quebra-quebra, de fazer arrepio, entendeu? E na vida cristã, talvez nós tenhamos levado a isso. E é isso que Paulo está dizendo. Ei, não convém ser brigão. Evita as questões loucas. Não discute, nem que seja a Bíblia. Não discute, nem que seja a fé. Pelo contrário, ensina. Seja ensinador. Não discuta com ninguém, nem sobre a fé, nem sobre sexo dos anjos, nem mulher de Caim ou qualquer outra coisa, porque essas questões não levam a nada. Pelo contrário, Exato. ensina a respeito da caminhada à vida eterna. É isso? É isso mesmo, João. Exatamente isso. Agora, tem outra coisa nesse texto aqui que me encheu o coração, parece que eu nunca tinha lido. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios, com uma mudança de coração e o retorno à verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que esse coração do jovem rebelde, haverá um momento que a gente não sabe nem como, nem quando, que Deus muda. Que Deus age, é o tempo de amadurecimento, né? E a gente nunca sabe. Por isso, precisa ter paciência. Porque, meu Deus, João, quantas... Assim, não tomo isso pelos outros, mas tomo por mim mesmo. Quantos movimentos de maturidade pelos quais eu passei, que se não fosse a paciência divina e de alguns que andavam comigo, eu teria sido execrado,
Mas foram pacientes, foram tolerantes, tiveram a calma. Tem um cara chamado Zacarias, já não é vivo mais. Esse homem exerceu um papel na minha vida importantíssimo, quando no ímpeto da minha juventude, eu estava assim, com um pé na igreja e o outro quase pisando o pé do mundo. Era quase um Raimundo. Era quase, não era bem, mas era quase. Eu não era tão rebelde assim. Mas eu estava muito tentado à velha vida que eu vivia. Esse senhor era um senhor já, né? Ele era diácono da igreja. Um cara extremamente amoroso, cuidadoso. Ouvinte gentil. Ouvinte gentil. Esse homem, quase indouto, exerceu um papel de amor sobre mim que me resgatou dessa rebeldia da juventude e me trouxe para um ponto de sobriedade que eu nunca mais esqueci da ação dele na minha vida. Então, assim, se a gente não tiver paciência de esperar o agir de Deus, porque tem coisas, João, a gente é pai, a gente sabe que a gente ensina e parece que não aprende, porque o tempo da maturidade não chegou, e parece que a gente está enxugando gelo, mas é o tempo de Deus. Esse tempo de Deus não chegou. E a gente precisa ter paciência para que esse tempo chegue. Senão, a gente aborta processos incríveis na vida de pessoas. Oh, meu Deus. A nossa maturidade, e é por isso que ele diz que o servo de Deus não pode ser brigão, ele precisa ser um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Tem alguns que a gente trata que são rebeldes, está na cara. Mas a gente tem tido uma paciência, não é, companheiro? Esse é o nosso dever cristão. Agora, falar nisso, e eu trato essas pessoas porque foi preciso que os entas chegassem à minha vida para que eu parasse de ser brigão. Vocês estão diante de alguém que já caçava qualquer discussão para brigar. Não era para brigar no telequete, né? Era para brigar na discussão. Provar que eu tinha conhecimento, que eu sabia qualquer coisa. Eu acho que eu fui um dos piores brigões que existiu na vida, nesse sentido. Brigão por qualquer coisa. Eu lembro que a gente estava fazendo uma cruzada evangelística lá numa praça na Liberdade, e um jornalista já meio bêbado chegou e disse: vamos parar isso aí, senão eu paro isso aqui no pau. Eu saí fora, ele se escondeu, eu chamei a polícia, peguei e levei ele até a delegacia central de plantão. Com que necessidade? Simplesmente pelo ímpeto de ser brigão. Arranjei uma briga judicial com esse cidadão, fui levar ele lá nas barras da justiça, porque ameaçou fechar que não tinha poder nenhum, ameaçou só parar o som que a gente estava naquelas bocas de alto-falante pendurada no poste. Ele só ameaçou. Aí a gente, para mostrar que nós temos a liberdade religiosa de fazer isso, aí eu pego, mando chamar um camburão, boto o camarada no camburão e levo lá para o plantão central, lembro como se fosse hoje. Brigão por natureza. Foi preciso que os entrassem na minha vida, os 60, os 70, para que entendesse, aí é que Paulo diz, foge dos arroubos da juventude. Arroubos da juventude. Ele fala de paixão, eu já chamo arroubo, né? Que te leva a cometer atos. Gente, se alguém pegasse, se hoje eu fosse dar uma olhada, eu às vezes dou uma olhada na minha vida e pergunto, isso foi eu que disse? Isso foi eu que fiz? Essa atitude foi minha? Eu fico me perguntando, olhando de 40 anos para trás e me perguntando, cara, tu fez isso mesmo? Tu falou isso com fulano e tal? Tu levou esse jornalista para a delegacia? Aí eu fico pensando nos arroubos da juventude e talvez por falta de alguém que esteja junto da gente, como Paulo está junto de Timóteo, mesmo longe, mas por carta dizendo foge, te junta com pessoas sóbrias, com pessoas que oram com sinceridade, com cristãos sinceros. Não te faz um Roboão, né? Te juntar com essa juventude pervertida para fazer besteira.
Isso aqui é muito lindo, gente. Se alguém tivesse feito isso na minha vida, eu tinha progredido muito mais. Imagina, cara. Imagina. Assim, eu não quero nem superlativar as coisas, mas, cara, se não fosse Zacarias na minha vida, talvez eu tivesse entrado por um caminho de desvio. Não é que permaneceria nele, porque minha conversão foi genuína. Deus, de alguma forma, me traria de volta, num tempo outro, né? Mas seria muito tortuoso. Mas seria muito tortuoso. Foi a paciência desse velho diácono, né, que me colocou. E, cara, eu sou muito grato, hoje em memória, mas eu sou muito grato a ele, por ele ter sido tão paciente comigo no arrobo da minha juventude, que eu podia ter entrado por um caminho mais difícil, né? Um caminho mais doloroso, mas Deus é fiel, colocou um cara excelente do meu lado para me ajudar, né? Amém. Me seduziu. Sempre coloca o Paulo lá de Timóteo. Né? Me seduziu. Foi muito bom ter conhecido Zacarias no início da minha caminhada, porque ele me auxiliou bastante. Eu acho que esse tipo de Zacarias a gente precisa... Né? Está agindo dessa forma para sustentar aqueles que são rebeldes, temporariamente rebeldes, né? Mas que vão encontrar um futuro glorioso. Uma fé madura, uma fé madura, um amor maduro, um amor e uma maduro. paz madura. Não, exatamente, Lloyd. A gente vai ali tomar um cafezinho, a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Mas antes que a gente inicie o capítulo 3, temos um convite para fazer a você. Queria pedir ao João para fazer esse convite especial. Está acontecendo, a abertura está acontecendo do café da manhã, que nós estamos fazendo em homenagem às nossas crianças, né? Preparando, celebrando as nossas crianças para um futuro de homens dignos. Então, a Igreja da Colheita, hoje, no seu segundo domingo de outubro, está promovendo um café aos pais também. É homenagem às crianças, mas também aos pais. E a gente convida você que ainda não saiu de casa. Que vai até às 11 horas, né, João? Vai até às 11 horas, que ainda não tem um programa hoje, ou que o seu programa pode ser substituído pelo programa da igreja, porque você terá, além de ver as suas crianças brincando, sendo homenageadas, você também terá uma palavra que sairá do trono de Deus para o seu coração. Se eu fosse você, eu não perdia esse momento, dava uma espreguiçadinha, levantava aí da cama e vinha até a Igreja da Colheita para participar com a gente desse café gostoso. Seja bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Gente, que capítulo 3 aqui pesado esse, né? Meu Deus, e tudo acontece dentro da igreja, né? O trigo e o joio. O trigo, o joio, o filho de Deus, filho do diabo, tudo misturado. Eu não sei aqui, né? de onde saiu tanto adjetivo para colocar naqueles que se dizem cristãos e nada tem a ver com o cristianismo de Deus, né? Sim, verdade. Paulo coloca tanto adjetivo nesses indivíduos que eu não sabia que era possível ser ruim com tanta coisa ruim nas costas, né? João, é que assim, eu quando me rendi ao Evangelho, que me unia à igreja, né? Eu me rendi ao Evangelho e me uni à igreja. Eu era tão ingênuo, eu achava que todos os santinhos estavam ali. Então, eu fui para uma experiência achando que eu estava indo para o lugar perfeito, né? Onde as pessoas perfeitas estavam lá. Era essa a minha ideia, honestamente. Me deparei com tanta questão pela frente, né? Na época não tinha o modelo dos desigrejados. Se tivesse, talvez até eu teria feito essa opção, mas não tinha. Então, o que eu tinha que fazer não era me desigrejar, é deixar de ser ingênuo. Era ficar esperto, porque ali estava todo tipo de gente que eu não imaginava que pudessem estar. Daí eu ouvi no nosso amigo pastor Nelson Melo de Moura Rego, amigo da gente, pastor conhecido, ele foi discipulado por nós, e ele disse: amigo, ainda bem que Deus é tão bom que a gente começa a descobrir essas criaturas, essas pessoas, depois que a gente já está um pouco arraigado. Que se pegasse de cara não ficava. Não ficava, verdade, João. Verdade. Não teria consistência em nós para permanecer
em ambientes, às vezes, tão hostis, né? A igreja é o melhor lugar do mundo, mas pode ser também o pior lugar do mundo. Isso mesmo. Lembra que Paulo escreve aos Coríntios, né? Você se reúne para piorar a vida das pessoas. Olha que loucura! Uma igreja que se reúne para piorar a vida das pessoas. Então, assim, é bom a gente pensar nisso e deixar essa ingenuidade de achar que ali é um lugar dos perfeitos, né? Dos que... Da perfeição. Mas vamos lá, vamos uma leitura para a gente entender melhor o que a gente está falando. 3. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Vixe. Eles vão fazer da religião espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Pronto, vamos parando aqui. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. É assim, Paulo está denunciando que à medida que os tempos vão ficando difíceis, esse tipo de comportamento, esse tipo de gente estaria ali, no lugar da congregação. No final do versículo 5, ele diz aqui, tendo aparência de piedade, ou seja, aparência de cristão. Sim, parece que são. Parece que são, exatamente. Fazer da religião um espetáculo, não é? Mas nos bastidores se comportam como animais. Cara, isso aqui dá ojeriza na gente. Mas, João, nós estamos vivendo esses tempos difíceis hoje, não dá para a gente dizer que não. A gente não pode medir, de repente, pelo tipo de congregação que a gente frequenta. Alguém pode dizer assim, que está nos ouvindo, mas na igreja que eu pertenço, isso aqui não é uma realidade. Pode não ser realidade numa congregação aqui, numa congregação ali, pode até não ser realidade, né? Dependendo de que tipo de comunidade é essa. Mas a verdade, né, que a gente não pode esconder, e eu uso muito como parâmetro as próprias informações que vêm pela rede social, porque eu não frequento lugares, eu não vivo andando por aí, eu não sou um andante, né? Mas as notícias que nós temos é que esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter profano que está presente no meio da igreja, vamos generalizar isso, é uma realidade. Então, a gente não pode ser ingênuozinho, não é? A gente não pode ser bobinho, idiota. A gente tem que ter esse grau de percepção, de amadurecimento, para a gente entender que isso acontece e o conselho de Paulo é fique longe deles. Não se aproxime desse tipo de gente. Porque são pessoas que produzem uma acidez por si só, como ácido sulfúrico, que é capaz de perfurar um aço. Meu Deus. Então, é preciso estar longe, não ter comunhão com esse tipo de gente que faz da religião um espetáculo, que faz da coisa mais bonita, mais maravilhosa, que é a vida da igreja, que é a vida em comunidade, o lugar do seu covil. Fique longe, afaste-se. Se der para afastá-lo, afastem-no. Afaste-os. Mas se não der, afaste-se você desse tipo de relação, João, que de alguma forma vai nos afetar severamente. Estive conversando recentemente com um reverendo e ele me dizendo, cara, eu estou temeroso com o seguimento que eu passei para as mãos de outro. O novo administrador, estou falando de coisas do Evangelho, fez tipo Roboão, juntou-se
Há homens metidos inteligentes que nada têm de inteligência. Há sábios que nada têm de sabedoria e está levando à bancarrota a nossa instituição. Ou seja, quando Paulo diz a Timóteo, afasta-te deles, quer dizer, não entre pelo caminho de Roboão. Não aproveite os conselhos dele. Pode ser mais velho do que tu até e terem aparência de experientes. Todavia, olha o que eu estou te dizendo, tem cuidado. E vai verificando na vida deles que eles vão demonstrando a cada dia, eles demonstram a sua impureza, a sua astúcia, a sua ganância. Gente, é muito simples você descobrir quando o homem, na verdade, é insincero, é quando ele percebe, ou quando ele dá os primeiros sinais de ganância na sua vida. Sim. João, nossos critérios têm se afrouxado muito. Até na seleção de obreiros, os critérios estão ficando cada vez mais frouxos. Antigamente, né, quando a gente era candidato a alguma coisa na igreja, que alguém ia separar para o diaconato, separar para o pastorado, rapaz, havia uma investigação. Tu é dessa época ainda, né? O cara examinava o nosso CPF, se a gente estava no Serasa, se não estava. Havia uma comissão que ia na vizinhança para saber se a gente era um bom vizinho. Perguntava a mulher, os filhos. Havia um critério subjetivo para se eleger alguém, algum tipo de função na igreja, que hoje, absolutamente, se tem critério. O critério é, se arrumou direitinho, fala bem, é desembaraçado, pronto. É um obreiro. Eu até ouvi de alguém dizendo há poucos dias, é um dom para se promover, para chegar lá e se promover, precisa ter um dom específico, o dom da bajulação. Olha que loucura. Não é loucura isso? O dom da bajulação. Isso é loucura. Loucura. Isso é loucura para todo mundo, porque isso afeta... Porque não é, de verdade, não é o caminho da bajulação, é claro. O pastor João está falando isso. O caminho não é esse. Não. Mas esse é o caminho... Que criticando dizia isso, né? Sim. Para a promoção, caminho... Sim, bajulação. Bajulação. Exatamente. A gente aprende isso no quartel, a gente aprende isso na escola, mas na igreja público, o critério não pode ser, né, cara? Cheio de hipocrisias. No serviço empresarial. Sim. A gente está mais ligado ao carisma do que ao caráter. Isso é um erro crasso para esse lugar de oportunidades para os oportunistas. É um lugar de oportunidade, mas o oportunismo também está ali. Pessoas que vão lograr alguma vantagem nesse grande lugar de oportunidade. Porque, eita, lugar bom de se mudar de vida é a igreja. Mas é um lugar de oportunismos severos também, né? Eu não vejo, isso aí é meu ponto de vista, relacionado a obreiros, ao ministério, como um lugar de oportunidade. Deus não faz um pastor, um ministro, retirando de dentro de uma igreja porque ele é bonzinho lá. Aqueles, a gente já leu hoje aqui, Deus conhece o que são seus. Aqueles a quem ele já designou, estarão lá em qualquer lugar não convencional, mas são chamados e trazidos para o ministério. Não é porque estão na igreja e Deus escolheu porque estão na igreja. Deus os escolheu porque decidiu escolher. Estando escolhidos por Deus, eles podem estar onde estiverem. Ele lembra que ele diz assim, de lá porei o anzol nos teus queixos, de lá te trarei de volta. Então, a questão, a oportunidade para se tornar um pastor, não é ser amigo do pastor da tua igreja, não é ser um crente bonzinho na tua igreja. Você pode estar lá e acontecer isso, por designação de Deus. Mas não, esse não é a exigência sine qua non para que você se torne um obreiro de qualidade ou um obreiro. A oportunidade de crescer em Cristo é estar atento à sua palavra, se a mensagem que está sendo dita, entendo eu, está sendo pronunciada, é uma mensagem realmente que versa sobre a palavra e a unção do Espírito Santo nela,
Sim, grandes oportunidades para você crescer, para você mudar de vida, ser um homem digno, ser um homem probo, ser um homem justo. E muitas vezes decorre dessas qualidades o enriquecimento financeiro. Porque Deus não quer que ninguém sirva a Ele e viva na miséria, na pobreza. Eu entendo assim. Ele também enche de bens a tua velhice, enche de bens a tua vida, de sorte que você viva bem. Agora, a questão ministerial, entendo eu, voto, não depende da tua posição lá na igreja, do teu comportamento na igreja. Exatamente isso. Caramba. Bispo, assim, Paulo está forjando o Timóteo aqui, né? Está forjando a amadurecer. Porque quando ele diz assim, quem são essas pessoas que Timóteo vai liderar daqui para frente? Olha o que você vai encontrar daqui para frente, Timóteo. O tempo é um tempo difícil. Eu não estarei aí com você, né? É você que tem que ter esse discernimento, ter a sabedoria, ter a maturidade, a sua fé tem que estar uma fé potencializada e saber o que vai fazer. É interessante, eu não sei se eu, no lugar de Timóteo, eu ia correr, eu dizia, eu não quero mais ir para essa igreja, não. Eu não quero. Esse bando de espinho aí, não vou não, né? Porque é difícil. Aqui o mestre já dizendo para o seu discípulo o que ele ia encontrar pela frente, pastor João. Timóteo aqui estava arranjado aí nessa igreja cheia de joio. Eu não sei se eu iria para essa igreja, não, depois de Paulo me dar toda essa carta cheia de gente trambiqueira. Sim, mas não tem muito jeito, né? Não tem jeito, rótulo, né? E nem sempre estão... Está amadurecendo o Timóteo aqui, está forjando esse amadurecimento emocional. Sempre estão dentro da comunidade. Eu já não quero chamar de igreja, não querendo deturpar, porque eu chamo a porção da igreja de Deus, e para mim a igreja de Deus não é... A colheita não é essa ou aquela, é uma porção da igreja que a gente cuida. Sim. E nem sempre estes elementos estão dentro da comunidade que eu vou dirigir, mas podem estar me rodeando, podem fazer parte do conselho de pastores da minha região, podem fazer parte da convenção a que eu sou filiado, entendeu? Paulo está falando a Timóteo, não quer dizer que são membros da denominação ou da congregação local. Sim. Da congregação local. É um panorama que ele está dando. Ele está dando um panorama dizendo, vai acontecer no concílio, vão ter os do concílio, da convenção, entendeu? Ai, meu Deus. Eles vão estar aí por fora, te cobrindo, da cidade em que tu habitas. Gente, como nós já fomos execrados aqui, a Igreja da Colheita na cidade em que nós habitamos. Quantas denúncias, quantas calúnias, difamações. E não só nós, quanto tantos outros. Uns por merecer, outros caluniosamente. Então, Paulo está falando desses homens que têm aparência de piedade, e veja bem, tem aparência de piedade. Ou seja, o que é piedade aqui? Piedade não é ser bonzinho. Tem a aparência de serem religiosos, cristãos de fato. A palavra piedade aqui não tange para a misericórdia nem a generosidade. Tange para a fé. O piedoso é um profissional da fé e não um bonzinho. No texto aqui que se refere a essa forma. Então, a gente vai encontrar pelo caminho, pelas lideranças, pelos caminhos onde andamos, pela cidade onde vivemos, pelas comunidades religiosas que frequentamos, vai estar sempre lá essa turma que tem aparência de piedade. Sim. E que invadem as casas, ou seja, com aparência de piedade, se introduzem nas casas, levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E aí vai para frente. Como eles procedem, né? Aqui o versículo 6, bispo, que o Paulo já diz, é o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem.
Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Não tem jeito. Vão acabar sendo revelados. Sim. O problema é, pelo período que esse engano prevalece, quantas pessoas são afetadas, né? James e Jambres aqui, eu não sei tanto que Paulo estudou para descobrir o nome desses dois caras, né? Supõe-se que eram os dois magos que apresentavam, que jogavam suas varas no chão e também viravam serpentes. Só que a de Moisés e a de Arão engoliam ela, né? Mas o Paulo estudou muito até encontrar o nome desses dois caras e dar nome para ele, né? E trazer para cá, James e Jambres, ou seja, que fala, né, bispo? Ele está dizendo que os enganadores também estão aí com a aparência de serem honestos. Sim. Para enganar até o rei, né? Sim. Agora, entenderam que o movimento deles é sorrateiro? Não entram fazendo estardalhaço? É um movimento sorrateiro. Vai como um rato se move, devagarzinho, até encorpar aquele lugar e fazer sua infestação, né? E pega, primeiramente, os instáveis e carentes. Pois é, cara, porque assim, é nessa reclamação, na murmuração da carência, a carência gera coisas de uma imaginação fertilíssima, né? Como a carência castiga a pessoa carente, porque ela se vê à mercê. Gera dependência, né? Carência gera dependência. Carência gera dependência, exatamente, João. Enquanto um bajulador, pronto, acabou. Acabou, Ou um sedutor. Ou um sedutor, acabou. Terminou a carreira. Porque daí é só destruição. Então, precisa ser muito cuidadoso, porque esses tempos difíceis, se não chegaram naquele momento que Paulo está falando, certamente chegaram no tempo de hoje, porque hoje a gente vê isso aqui manifesto com muita clareza, isso né? Mesmo, isso mesmo. São tempos difíceis, os tempos que nós estamos vivendo. Se Paulo estava apontando isso para o futuro chegou. Pronto, Porque nós estamos vivendo momentos extremamente delicados. Gente que faz um trabalho sério é confundido com picareta. E os picaretas são pessoas que fazem um trabalho sério. É muita confusão, cara. João, o discurso de alguns, e a gente tem acompanhado, é um discurso que visa só o bolso do outro. Mas esses caras são tidos como os espirituais. Os filhos das trevas são mais audazes do que os filhos da luz. Fazem a coisa com mais rebusco, com mais requinte, com a possibilidade de enganar a muitos. Não tenha dúvida que a coisa acontece por aí. Os filhos das trevas são mais audazes, mais sagazes, mais argutos. É por isso que Paulo diz, não seja ingênuo, Timóteo. Exatamente. Não seja ingênuo, não te deixa vencer pela audácia, pela argúcia desses indivíduos, porque eles são, na verdade, perigosos. Eles entram nas casas e seduzem as mulheres carentes, que se tornam dependentes das suas ações, das suas atitudes. Infelizmente, isso acaba de dizer, verdades tangíveis que, se o futuro não chegou para Timóteo, mas chegou para nós aqui, a gente está vivenciando isso, lamentavelmente. Né? É uma experiência desconfortável, né, João? Que Deus nos guarde de cairmos nessas ciladas ou de nos tornarmos irreconciliáveis, conforme o texto diz. Que Deus nos dê a graça, o Espírito Santo nos guie e sejamos, na verdade, sinceros. Que a nossa oração seja sincera, honesta diante de Deus. Amém. Ao nos postarmos diante dele. Que as nossas ações e atitudes sejam, na verdade, daqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Amém. Que Ele nos livre, nos guarde de estarmos aqui falando e amanhã cairmos no desastre de nos tornarmos
réprobos, né? Numa astuta cilada, né, pastor? Uma astuta cilada. Não dá para a gente se vangloriar nos cabelos brancos e na experiência ministerial que nós temos. A gente precisa estar com a alma nua e com a mente madura para compreender qualquer sombra de movimentação nesse sentido, né? O grande conselheiro de Davi já estava de cabelos brancos. Sim, Aitofel. Aitofel. Terminou suicidando-se, porque foi traído pelos seus próprios sentimentos. Um cara de conselho fantástico, né? De conselho fantástico. O cara já vinha lá de Saul. Era um conselheiro respeitável, talvez fosse o número 1, fosse o primeiro ministro da casa. De repente, olha a tragédia. Foi traído pelo seu próprio sentimento. Então, os cabelos brancos não nos dão o direito de nos tornarmos irrepreensíveis, de nos tornarmos irretocáveis, né? Os canalhas também envelhecem, né, Os João? canalhas também envelhecem. Verdade. E aí, essa tragédia de Aitofel está aí para todo mundo ver. Verdade. Gente, chegamos ao fim da reflexão de hoje. Desejo a você um feliz, um super feliz fim de semana, um domingo fantástico, e aguardamos você no próximo domingo, nesse mesmo horário. Paz. Hoje é dia de celebração para aqueles que celebram a sua vocação religiosa, né? Em todo o Brasil, e nós desejamos paz a todos vocês. Amém. Shalom. Shalom.